A vozinha é legal, eu acho muito chique essa voz. Por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, lá na área do direito penal, se a gente for analisar o contexto no qual nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Começa com P. Pandemia. Sim, pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia. No início da pandemia, lá em 2020, isso mesmo, foi 2020, né, que começou, né? No início da pandemia, o primeiro ano de pandemia, o que que aumentou? Quais foram os tipos de crimes que mais aumentaram? Os crimes por menor infrator? Não tô sabendo disso, não. Tudo, tudo, tudo. Não só questão de crime cometidos pelos menores infratores, mas principalmente violação dos direitos das crianças e adolescentes. Hum. Entendeu? Muita coisa aconteceu. Então, se a gente pegar ali, ó, pandemia, violação dos direitos da criança e do adolescente. TJ, onde é que o TJ entra nisso? A gente tem ali uma vara destinada a quem? A infância e juventude, né? A GIV, né? A VIGE, quer dizer, Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que tem uma gama muito grande, uma demanda muito grande de serviço. E a gente tem outros órgãos envolvidos nisso, que a gente consegue envolver. Quem que a gente envolve? Secretaria de Justiça. Por que Secretaria de Justiça? Vamos ver se você está afiado aí na parada. Não tô, não. Não consegui pegar esse raciocínio, não. Quando você tem uma violação de direito da criança e adolescente, você aciona quem? Primeiro momento. Conselho Ah, Tutelar. consigo te dar, sim. E o Conselho Tutelar está dentro do ECA. Se você Hum. for pensar, né, se olhar direitinho lá, está dentro do ECA. Agora, o que me deixou intrigado foi o seguinte, nesse edital, é que lá, quando fala de ECA, só coloca lá Estatuto da Criança e do Adolescente, não Sim. delimita. Não. Não é? Você já reparou aí? Tô aqui com ele na mão. Olha aí, ó, lá no último tópico de direito penal. E também a gente tem que destacar é que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma parte civil e uma parte penal, né? Então, É um conteúdo, aí essa parte aí técnica você me quebra as pernas, né? Ah, tá bom, só para dizer que você sabe, cara. a vara da infância, mas a parte civil, que mexia com a adoção. Ah, pronto, pronto. Inclusive, essa parte está tendo uma campanha, se eu não me engano, sobre a adoção de crianças com deficiência. A gente trabalhava com adoção, destituição do poder familiar. Essa parte de infração eu não mexia, não. Entendi. Então, mas assim, a gente pode pegar. Então, são temas muito grandes dentro Sim, do ECA e que tem tudo a ver. Por que que eu estou trazendo essa discussão para você? Porque é o seguinte: na parte do edital de vocês aí não tem a matéria de atualidades. não Não tem. tem a matéria de atualidades. Porém, essa é uma matéria que é uma matéria de atualidades, porém, dentro do seu edital, específica. É uma atualidade aplicada à especificidade do seu edital. Eu só acredito que vem uma atualidade puxada mais para a área judiciária. Sim, acredito não, tenho certeza mesmo. Porque assim, não tem lógica, não tem outra, não tem para onde correr. Ou a gente pega ali, ó, as áreas que têm maiores demandas do TJ, por exemplo, porque vai ter que envolver o TJ. Esses conteúdos que estão aí, a gente precisa correlacionar com o TJ, com as atividades do TJ. Aí você pega quais são os tipos de vara no TJ que mais tem demanda, mais recebe demanda, que a gente pode correlacionar com o edital. Que como trata parte específica, acho que, né, essa parte ali da criança e do adolescente, que eu Que vejo mais?
Porque, por exemplo, o edital, ele não trouxe, eu estava conversando isso até com o Beto sábado, ele não trouxe o estatuto da pessoa com deficiência. Para o técnico, não. Então, assim, a gente não tem que ficar quebrando cabeça com isso. Então, qual é o raciocínio? O que a gente tem que pensar? Eu posso estar errado? Posso estar errado, mas eu estou vamos dizer assim, eu estou tentando trilhar um caminho, tentando entender a lógica dessa banca. Porque é o seguinte, ó, nesse edital. Porque se você pegar a banca, ela tem um perfil meio extravagante, meio fora da curva. Ela não tem uma sequência de fatos acontecendo, é aleatório. Uma hora ela está com visões filosóficas, outra hora ela vem com questões de atualidade, que não é o caso aí, de atualidades. Outra hora ela vem de uma coisa assim muito pontual. Ela tem assim essas nuances. Se eu pegar aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês, para você não. Onde é que está aqui, cara? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Os tipos de tema, eu cheguei a te mostrar os tipos de temas que já caíram nos últimos certames do Não. TJ, só para você ver, da banca da FGV aqui, ó. Peraí. Deixa eu só achar ele aqui. Tá bem aqui. Tá aqui no meu grupo. Será que eu mandei para alguém, cara? Ah, eu tô com pressa, hein? Mas eu te mando ele. Eu vou... Ai, cara. Quando a gente tá com pressa, a gente não acha o negócio. Mas, enfim, eu vou te mandar a gravação, eu vou te mandar o print dos temas que já caíram. Uns 6 ou 7 temas que já caíram ali, ó. Você vai perceber que não tem uma lógica. Não tem uma lógica. A FGV, ela surpreende. Surpreende. Agora, a Sebrasp, a gente já era mais previsível. Entendeu? Os temas da Sebrasp. Agora, qual é o raciocínio que eu estou tentando trilhar? E de acordo ainda, mais uma vez, com aquela doutora, né, com a juíza, o que a gente pode pensar? Você pega, o TJ ele é dividido em seções, que são as varas, certo? Quais são as varas que têm mais demanda? Igual eu te falei aí, ó. É a vara da infância, é a vara da área criminal, é a vara isso, aquilo. Ótimo. Vamos supor, a gente está tratando aqui da vara da infância e da juventude, certo? Dentro dessa vara da infância e da juventude, quais são as maiores demandas da vara da infância e da juventude? Aí você falou, poxa, a vara da infância e da juventude tem duas vertentes de trabalho, duas frentes de trabalho. Ela vai dividir na área civil e vai dividir na área criminal, certo? Foi isso que você me falou. Pegando isso daí, na área criminal, digamos assim, não vou dizer que é a área criminal, Não. a área criminal do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala a respeito da violação dos direitos das crianças e do adolescente, a gente está falando de quê? Da violação dos direitos. Sim, violação dos direitos da criança e do adolescente, mas está inserido em qual vertente? Em qual frente dessa daí que você falou, da vara? Na área civil ou na área criminal? Da violação, Depende da violação, tá certo. Porque se for alguma coisa, por exemplo, na área de pornografia infantil, é criminal, né? Na verdade, né, a gente nem pode falar criminal, é infracional. É infracional. O menor não comete crime, né? São infrações análogas a não sei o que, ela tem um termo específico, né? É análoga. Ai, como é que é? O cara que. O menor ele não comete um homicídio, ele comete uma não sei o que lá, análoga. Homicídio, infração deve ser, não sei o que, análogo ao homicídio. É, A infração, a gente chama de infração penal, não é crime. Porque então, ele não vai ser preso do mesmo jeito que o maior, né?
Não, vai não. Inclusive, está rolando, já está, desde o ano passado, tem uma proposta, né, de reformulação disso daí, para que o menor ele fique mais tempo punido, ele seja punido com mais severidade, É porque se ele, entendeu? por exemplo, tem 17 e ele comete um homicídio, ele só pode ficar até os 18, né? Isso aí, com 18 você não consegue, né, fazer com que ele tenha consciência do ato dele em um ano. Não consegue, não. Então, assim, aí dentro daquele raciocínio que eu estava pegando, então você pega aí a área que tem a ver com as maiores demandas do TJ, digamos assim, e a gente pode fazer uma correlação, que a banca FGV adora, com as famosas jurisprudências, aquelas questões, né? As súmulas, as jurisprudências, os entendimentos XYZ dessa área. E a gente consegue formular o nosso texto. Eu tenho um texto aqui, a gente vai olhar aqui, o teu, depois eu vou mostrar para você como que a gente aplica isso que eu estou falando na prática. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar, mas foi só para. Eu fiz essa provocação para a gente começar agora, como a gente já está entendendo a dinâmica da construção do texto, agora a gente precisa mudar o foco, que é o quê? Mudar o foco de temas, encaixar temas específicos, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela contigo, essa daqui mesmo. Uhum. Então vamos lá, tá vendo aí? Oh, Ó, ao se falar sobre a proposta de emenda à Constituição, PEC 32, observa-se a necessidade de discutir sobre a modernização da máquina estatal. Assim, um dos pontos a serem destacados, na verdade, ó, se você está falando que é um dos pontos, então é um dos pontos a ser destacado. deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui já. Então, ó, um dos pontos, o que vai ser destacado? A implementação de uma reforma que Não, é um dos pontos, Aham, já entendi. entendeu? Então, por isso que é singular. Então, vamos lá. Ó. Um dos pontos a ser destacado tanto é que você colocou até o ó. Foi falta de atenção aqui mesmo. Como é que é? Foi falta de atenção aqui. Um dos pontos, foi 0,4 aí, ó. Só nisso daí. Vamos fazer a conta? Eu gosto quando a gente faz a conta. Não, primeiro a gente lê, aí depois pontua os erros, entendeu? Entendeu? A serem destacados é a implementação de uma reforma que traga eficiência e efetividade sem prejudicar aqueles que dependam do funcionalismo público. Assim, um dos pontos, né, a ser destacado é a implementação de uma reforma que traga eficiência e efetividade sem prejudicar aqueles que dependam do funcionalismo público. Aí aqui agora, você está falando que você vai falar de eficiência, você vai dividir a reforma em duas partes, na parte da eficiência e parte da efetividade. É isso? Não, eu dividi a parte. O primeiro eu falei da eficiência e da efetividade, e o segundo eu falei de como implementar uma reforma sem prejudicar aqueles que dependam do funcionalismo público. Entendi. Então, eficiência e efetividade está relativa a. Esse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Entendi. Por que eu estou te perguntando isso? Para ficar mais clara o entendimento dos parágrafos de desenvolvimento. Mas vamos lá. Destaca-se a priori a necessidade de conhecer os princípios. Deixa eu só. Tá.
Beleza. Tá. Coisa manda mensagem, não? Destaca-se a priori a necessidade de conhecer os princípios impostos pela administração pública aos seus servidores. Ponto. Consoante a Constituição Federal, em seu artigo 37, são eles a legalidade, a impessoalidade, opa, deixa eu subir aqui, a impessoalidade, a moralidade, esse aqui é o LIMP, né? Fala, né? É o LIMP, eu lembrei aqui do mnemônico. Legalidade. Pessoal, Oi? o senhor tá quase um doutor já. De algumas coisinhas a gente vai lembrando, né? Eu acho que se eu desse aula só para a galera de policial e tribunal, eu estaria muito mais fino na questão de legislação. É porque acaba que a redação tem que girar em torno disso. Tem que gerar em torno disso. Agora, como eu trabalho com a galera da educação, aí também, então eu falo muito, são poucos detalhes da área de direito. A gente traz o que ali? Constituição, LDB, pensadores e, no máximo, o DUDH. E as regras de Mandela. Não, regras de Mandela não, DUDH, perdão. Só. Não precisa tanto assim, não. E alguma legislação. A legalidade, a imparcialidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. As quais... Não. Os quais ou as quais aqui? Os quais, porque é os princípios, não? Tá. É porque eu... Não, porque assim, do jeito que você escreveu, que eu quero saber aqui, ó. Não, isso aí é um ó. É o que eu fiz, me dá um desconto. Os quais os profissionais devem ter como norte para cumprirem suas obrigações de modo eficaz. A exemplo, bom, ótima divisão. Ó. A exemplo, o uso do menor número de recursos possíveis, garantindo uma prestação estatal efetiva. Recurso. Quando você fala recurso... Oi? Oi? Quando você fala recursos, você está falando de recurso financeiro ou recurso material, qualquer tipo de recurso. Material, financeiro, é o menor gasto de qualquer coisa, de qualquer recurso possível para uma prestação efetiva. É gastar poder prestar aquele serviço efetivo de uma maneira mais enxuta possível. Entendi, minha jovem. A exemplo, o uso do menor número de recursos possíveis, garantindo uma prestação estatal efetiva. Beleza. Então, vamos lá nele de novo. Ó. Destaca-se a priori a necessidade de conhecer os princípios impostos pela administração pública aos seus servidores. Ponto. Consoante a Constituição Federal, CF/88, em seu artigo, ali tem, você pode colocar uma vírgula depois do CF ali, tá? Tá. Em seu artigo 37, são eles a legalidade, eles quem? Os princípios, né? Ó. A impessoalidade, a moralidade, tal, os quais os profissionais devem ter como norte para cumprirem suas obrigações de modo eficaz. Ponto. A exemplo, o uso do menor, estou com esse 12 na minha cabeça, a exemplo, o uso do menor número de recursos possíveis, garantindo uma prestação estatal efetiva. Esses recursos, a gente pode colocar parece que está faltando uma palavra aqui, alguma coisa assim. É, porque eu estava já sem linha também. Não, aqui cabe. Cabe? É só uma palavra que falta aqui, alguma coisa. Recursos públicos, talvez. Não, deixa eu ver aqui, ó. O Governo. uso do menor número de recursos diversos, porque aí, ó, a gente pode colocar
É porque a palavra recursos aqui está parecendo muito genérica. Entendeu? Entendi. Recursos possíveis, recursos possíveis. Tem outra forma de falar isso daqui? Eu estou pensando nisso. Recursos possíveis, garantindo uma prestação estatal efetiva. A exemplo, o uso do menor recurso. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui de sinônimos. Talvez se a gente colocasse a exemplo do maior número de... Estou achando aqui o sinônimo aqui de recurso. Vamos ver aqui, ó. Meios, artifícios, maneiras, remédios, respostas, soluções. Ó, meios menor número de... Não, meios aí não dá a semântica legal. Não. Não, vamos manter o recurso, entendeu? A exemplo, o uso do menor valor monetário, se a gente pode... Monetário não, monetário é uma cara de Porque banco. esses recursos, ele vai envolver Envolver tanto... tudo, né? Talvez se eu colocasse, a exemplo, o uso do menor número de recursos públicos, garantindo uma maior prestação de estatal efetivo. Pronto, de recursos públicos, isso, pronto. Porque aí vai abranger tudo que o Estado oferece. Você tira possíveis e bota público. Públicos, aí também nem vai afetar o número de linhas. Não, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Sim. Somado a isso, ressalta-se a reforma estatal. Ressalta-se que a reforma estatal deve aprimorar os objetivos e direitos do funcionalismo público e não removê-los, é isso? Isso. Ó, só dá uma engordadinha aí no R aí, ó, dá uma vida aí pro R. Tá. Então, você vê aqui, ó, aprimorar. A forma que você escreveu aprimorar, o R está mais vivo. Entendeu? Você gastou muita energia no aprimorar, nos dois R's do aprimorar e tirou a capinha de gordura aqui do R dos outros. Então, olha, somado a isso, ressalta-se que a reforma estatal deve aprimorar os objetivos e direitos do funcionalismo público e não removê-los. Beleza, ó. De acordo com a... Deixa eu só aumentar aqui, subir a tela. De acordo com, são eles, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, é isso? Isso. Indisponibilidade do interesse público, que todo servidor, o qual tenha nota, destaca... Meta. Como nota, como meta. Nossa, eu li nota. Que todo servidor, o qual tenha como meta, destaca-se... Destacar-se. Ah, tá. Dos demais, precisa alcançar. Ah, tá. Ah, tenha como meta destacar-se dos demais, precisa alcançar. Ou então precisa conhecer, precisa... A supremacia, ó, de acordo com... Fazer uso, talvez. São eles a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, que todo servidor, o qual tenha como meta destacar-se dos demais, precisa aplicar, né? Precisa implementar, não? É, O que você acha implementar? fica melhor.
Porque, assim, o cara, o que é implementar, pela lógica da palavra? É você tomar conhecimento de alguma regra e botá-la em prática. Sim. Então, você está implementando. Então, beleza. Sendo assim, trabalhar em prol da população sem interesse público é o, Eu escrevi errado. deve ser sem interesse particular, né? Sem interesse, é, Eu já ia saiu. falar, hoje, sem interesse público é o esperado. Nossa, saiu errado, é sem interesse Já próprio. era, cara, já é erro. Tá. Aqui, ó, já era, vou descontar aqui 3 pontos, só de ser palavra. Nossa, tá vendo? Fazer as 3 seguidas é muito pesado. Para traumatizar. Não, mas essa semana eu tô muito cansada. O Beto mudou meu horário Eu de reparei, até hoje você tá meio assim, show. cansada. Tô muito cansada. O Beto mudou meu cronograma e eu tô muito cansada. Por quê? Mudou como? Porque a gente tem uma reunião particular com ele, né? Só eu e ele também. Além da live, tem live toda semana aos sábados e tem reunião particular. E aí ele, como eu já tenho uma preparação já de mais Mas, tempo, ele pegou as mais difíceis e botou as mais difíceis para eu estudar. Ele falou: "Você está muito boa nas matérias fáceis, então agora você vai estudar só as mais difíceis durante a semana." mas E eu faz estou sentido. muito cansada. Mas faz sentido, hein? Se Faz todo você... sentido. Ele falou: "Você é muito boa nas coisas, nas outras coisas. Agora você tem que ficar boa na que ninguém é bom." E aí são matérias mais difíceis, então eu tô bem mais cansada. Qual? Quais são as matérias mais difíceis? Ele colocou para mim regimento interno. Regimento interno tem 400 artigos. Quando estuda regimento de banco, qualquer tipo de regimento, né? Tem que estudar o regimento todo? Por exemplo, quem está começando agora, né? Quem vão colocar é o primeiro concurso que está estudando, ou quem não tem formação jurídica, não dá tempo. Só que ele falou assim: "Você está mais avançado que os outros coaches. Então, eu vou pegar pesado com você, porque você tem capacidade de pegar pesado com você." Então, eu estou estudando todo o regimento interno. Outra coisa, eu estou focando muito em penal e processo penal, que é uma matéria que eu não gosto. Aí, ó, viu? Sem querer, querendo, eu já entrei no seu universo, ó. Entrou no meu calcanhar de Aquiles. Então, eu tô cansada. Eu não gosto de penal. Não gosto. Sério? Não. Cara, tem uma colega que tá se preparando também, né, pro TJ, ela vai fazer analista. Ela, como é que fala? O calcanhar não, ela fala que o penal é o que começa a dar dinheiro, né, para os advogados. Por isso que eu sou pobre. É Eu que não ele gosto. É porque vai para a porta de cadeia ali, ó, fala que ela deu um exemplo de uma amiga dela que estava trabalhando com, ela é essa pessoa que eu estou falando, ela trabalha no ministério como cargo comissionado, né? Uhum. E aí ela tinha uma colega que trabalhava com ela e as duas estudavam para concurso. O que que ela fez? Ela tinha um preconceito em relação a ir para a porta de cadeia, certo? E agora, o que que ela fez? No início da pandemia, simplesmente ela viu que na pandemia, o direito penal, né, o pessoal do penal, começou a ter mais casos para eles, por incrível que pareça. Não sei se foi crime, surgiu, abriu a porta para ele. Aí ela simplesmente pediu demissão, pediu exoneração e está rachando. Pergunta se ela quer voltar a estudar para Eu não concurso. pedia, não. Hã? Eu não pedia, não. Ela foi muito corajosa. Não, mas ela primeiro ela fez uma transição, ela não foi da noite para o dia, entendeu? Entendi. Ela fez uma transição de carreira, ela saiu e viu que estava tendo muitos casos e foi. E posso te falar? Hum, Eu advogo também. Com uhum. isso, ela não tendo que cumprir horário e tudo estando eletrônico, a não ser que se ela tivesse associada a um escritório é mais difícil, mas se ela tiver por conta própria, ela Conta consegue própria. estudar muito mais pelo tribunal, pro tribunal. Ela Porque tá ela por faz o conta horário própria. dela.
Ela tá por conta própria. Aí eu analisando, cara, se eu fosse estudar direito, deixa eu terminar esse raciocínio aqui, que eu volto a esse raciocínio aí, que eu tava, aí eu vou te falar daquela questão lá que a gente começou semana passada, e do meu amigo que ele é auditor aqui no DF, que aí ele, cara, é fera no penal, no processual penal, na verdade, o cara ele dá aula disso também, né? E passou em primeiro lugar agora no contrato na área de direito, na Secretaria de Educação. É aquele que não para de estudar, já é auditor e isso aqui que tá caçando. Tá lá, foi em primeiro lugar, tá esperando ser chamado. Ó, o primeiro lugar ainda. Trocar? Hã? Ele vai trocar? Não, ele vai acumular, filha, você não tem noção. Pode acumular, no caso. É, ele pode acumular. Mas é à noite, né? Então, tranquilo. É. É à noite. Aí ele também. É muito tranquilo o contrato para direito, Ah, entendeu? tá. A Então, carga horária é tranquila. muito, muito. Assim, é 20 horas à noite, de segunda a sexta, mas você não trabalha todos os dias. Ah, sim. Tem os momentos de coordenação, tem tudo isso. Então, olha lá, ó. Somado a isso, ressalta-se que a reforma estatal deve aprimorar os objetivos e direitos do funcionarismo público e não removê-los. Beleza? Não é removê-los, né? Sim. Será que a expressão certa seria removê-los? Acabar com eles, Enfraquecê-los? enfraquecê-los, sim. Porque assim, não é que acaba. Revogá-los, acho que seria o melhor. Porque quando uma lei está vigente, a partir do momento que você tem uma proposta de outra lei, aí você vai revogar a lei anterior. Entendi, então, e não revogá-los. Então, bota aí, revogá-los. Pronto. Aí, supremacia. São os objetivos. São eles. Não, tá parecendo não. Não, mas tem a voltinha ali do S, tá certo. São eles. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade. Nossa. Mas a indisponibilidade, assim, essa prerrogativa é isso, indisponibilidade de interesse público. Quer dizer o quê? Que se eu não quiser, eu não... Quer dizer o quê isso aqui, basicamente? Indisponibilidade do interesse público. E você não pode dispor do interesse público. Você, por exemplo, diante de uma situação lá de um servidor público, ele tem que agir. Ele sempre tem que agir pautado no interesse público e não no interesse particular. É isso que é a indisponibilidade do interesse público. Sim, para o direito, sim. Hum. Ou seja, ele não pode colocar a vontade dele à frente da vontade do Estado. Não, por exemplo, no direito penal, a gente tem que, deixa eu só calçar meu chinelo aqui, que o particular, ele deve agir, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, eu, por exemplo, se eu quiser, eu posso mascar a tampa da minha caneta, porque a lei não me proíbe isso. Uhum. Porém, No meu horário de serviço, por exemplo. o agente público, ele só pode agir de acordo com a lei. Ele só pode fazer o que está na lei. É diferente, é mais restrito, tá vendo? Eu posso fazer tudo desde que não esteja proibido, nós particulares. O agente público, ele só pode fazer o que está na lei. Essa é a supremacia do interesse público. Ele só pode agir de acordo com a lei. Ah, tá. Isso é a supremacia do interesse público. E o privado é a e o privado não é. E o outro, a indisponibilidade do interesse público é que o cara
Ah, Ele tem cara de só... É mais ou menos... É muito tênue a é muito diferença. parecida, pelo que você me falou aí. É muito tênue a diferença. Assim, no resumo, ele deve agir sempre buscando interesse público, jamais o interesse privado dele. É muito mais fácil escrever essas palavras aqui do que explicar isso aí tudinho. É. Nossa, O direito não é legal. Hoje, talvez eu não teria feito direito, mas enfim. sério, eu acho assim, para a gente que está fora, como eu só uso o direito aquilo que me convém, né? Porque a matemática, 1 mais 1 sempre vai dar 2. No direito, uma questão, ela tem uma exceção, ela tem uma jurisprudência, a doutrina pensa de um jeito. Você nunca vai chegar a um ponto assim, entendeu? Sempre tem um mas, um porém, um contudo. Ah, seja bem-vindo à gramática. Como que meu pai falou, eu sou péssima em matemática. Esses dias eu liguei para eles e tá, meu irmão foi muito bem no Enem, vai fazer engenharia de software. Aí ele, poxa, Bárbara, português é tão mais difícil, por que que você não é bom em matemática, é bom em português? Falei, não sei. Cada um no seu cada qual. É, Mas o negócio é, não, nessa parte de exatas aí eu também sou uma negação. nossa, sou péssimo. Então, olha lá, ó. São eles. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, que todo servidor, o qual tenha como meta destacar-se dos demais, precisa alcançar. A gente trocou por implementar, Complementar. né? Precisa implementar. Sendo assim, trabalhar em prol trabalhar em prol da população sem interesse particular é o esperado. Sendo assim, trabalhar em prol da população sem interesse público é o esperado. A gente pode, Próprio. ou sem interesse próprio é o esperado. Se a gente colocar assim, será que altera muito? Deixa eu só mandar aqui no chat. Tá, aí eu vou anotando aqui. Tá. A gente colocar bem assim, ó. Sendo assim, você colocou sendo assim, foi? Foi. Foi, né? Sendo assim, vírgula. Colocar os interesses do Estado acima de quaisquer outros é o esperado, né? Ó. Ou então, é o que se espera. Do servidor. O que você acha? Bem melhor. Olha aí, ó. Sendo assim, colocar os interesses do Estado acima de quaisquer outros é o que se espera do servidor. Tá aí no chat do Zoom. Uhum. Deixa eu mandar aqui no seu WhatsApp. Vai que... Mas eu copiei. Ah, já... Nossa! Deu quantas linhas? 1,5. 1,5, né? Alterou muito? Não, ficou Não, mais um pouquinho a mais do que estava antes. Pronto. Acabou. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu utilizei como modelo daquilo que a gente... Eu até falei na aula sobre isso, quarta-feira. A pessoa estava elogiando essa aula no grupo. Ah, tava. E ninguém me fala, né? Hã? Você deu aula ontem, não deu? Foi ontem. Já, seu ego. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Ninguém me fala, ninguém me manda print, a Nath não fala nada, cara. Sabia que dar aula pra gente, pra esse povo assim, dá um frio na barriga, porque ninguém fala nada, cara. Só teve um
Aqui, ó, ótima aula de redação do professor Alessandro. Aí, ó, eu cheguei um pouco atrasada, mas foi bem proveitosa. Aula show de bola, produtiva demais. Aí, ó, pronto. Aí, isso aí o pessoal tem que falar. Dá um frio na espinha, no espinhaço, porque assim, lógico que você não vai agradar todo mundo, eu tenho ciência disso, né? Eu não sou tão inocente ao ponto de que, nossa, minha aula agrada gregos e troianos. Não, você não agrada todo mundo. Sempre tem um que fala, eu prefiro o fulano, eu prefiro o ciclano, prefiro o beltrano. Enfim, liberdade, né? Ó, E a questão é que, hoje em dia, uma pessoa, uma coisa que a gente tem consciência, eu parei com isso. Eu queria comprar todos os materiais possíveis, de todos os professores. Isso não funciona, gente. Então, segue um e vai, porque o que vai fazer diferença, o professor ajuda, mas o que vai fazer diferença é o seu empenho. Porque se você quer, eu quero escutar aula de redação particular, o do GRAM, o do estratégia, o do direção, não dá. não vai. Ó, prova disso, aqui em Brasília, a gente tem, vamos botar aqui, tem o Galois, Leonardo da Vinci, Sigma. Só os caros, tá falando só os caros. Espera aí, para você ver, ó. Leonardo da Vinci, Galois, Sigma, Olimpo, e tem mais uns dois. Vamos botar 5 grandes escolas aqui no Distrito Federal. Escola de ponta mesmo. É. E o Colégio Militar, né, o CMB. Se a instituição, lógico que a gente não pode tirar o mérito da instituição, jamais, mas se a instituição fizesse o aluno, era para todos os alunos que saíram do ensino médio estar na UNB. Ou então, onde, assim, no ITA, ou então nos lugares de maiores prestígios. Entendeu? E, no entanto, não dá. Só tá quem? Destaca. Mesma coisa na escola pública. O aluno que corre atrás, consegue. Entendeu? Deixa eu Não tem só... muito jeito. Aqui, ó. Dessa sua redação aqui. Vamos lá para o edital. Deixa eu abrir o edital aqui também, só para atribuir a nota aqui de acordo com o edital. Eu estou feliz hoje eu recebi uma mensagem de um aluno. Disse, professor, eu assumi o contrato lá no Goiás, graças a Deus, foi minha aluna na graduação. Que bom. Eu assumi o contrato lá no Goiás, professor. Estou muito feliz. E ela era muito devagarzinho, eu lembro como se fosse dela, como se fosse hoje. E conseguiu, persistência. Tem tudo isso aí. Eu fico vendo, gente, eu posso, eu conheço meu marido desde que eu tinha 11 anos de idade. Oi, gente. Aí a gente estudava escola, né, particular, lá em Minas, normal, e aí ele deu um estalo e falou pro pai dele, eu quero ir pro colégio militar porque eu vou passar na SpaceX. Ele era o mais largado, o mais cabeludo, o mais conversador fiado da sala. Você coloca uma coisa na cabeça, hoje ele é outra pessoa. Outra, totalmente. Tem que ser. Até o serviço em si, ele exige isso dele. Outra pessoa. Então, assim, basta querer, gente. Basta. Mas eu não tenho oportunidade. Tem tanta história que você vê ali. Fulano passou no concurso estudando de material emprestado, estudando de madrugada. Estudando só no YouTube, dá para pegar. Olha lá, ó, só corrigindo aqui o seu texto. Ó. Abordagem do tema, 12 pontos, né? A gente está na primeira parte. São duas partes a sua correção, né? Ó, a parte 1 diz respeito à estruturação, à estrutura textual global e Deixa eu compartilhar essa tela aqui contigo, para você entender legal do edital. Minas Gerais. Vocês são de onde? Minas Gerais mesmo? Você falou? Sete Lagoas. Sete Lagoas, gente. Sete Lagoas é a terra lá do Zacarias, se eu não me engano, né? Não. Isso. Todo mundo fala isso, né?
É, que tenha mais de 30 anos, né? da Paula Fernandes. Ah, ela é de lá? É, Tá não gosto aqui dela, não, mas o ela é de edital? lá. Abriu, abriu. Abriu aí, né? Ó, nessa parte aqui, o seu texto está aberto aqui na minha outra tela, tá? Nessa parte aqui cadê aqui, ó? De abordagem do tema, que vale 12 pontos, o que é a abordagem do tema? Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes, ou aspectos, não é e aspectos, é ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Beleza. Aqui, nessa parte aqui, você selecionou bem os seus argumentos e também colocou aspectos importantes, entendeu? Então, o que que a gente pode colocar? Desses 12 pontos aqui, a gente pode colocar 10 pontos, Tá. entendeu? Porque a gente pode fazer assim, ó. Normalmente a gente divide esse 12 em 3, né? Pegando a lógica aí a lógica cesquiana de redação, de correção. Você pega e divide por 3. Por que divide por 3? Você faz uma média insuficiente, mediana é insuficiente mesmo? Não, é insuficiente mínima da mesma, né? Que é ali na superficialidade do que era esperado. Então, pega ali dentro do superficial, aí você dá a nota mínima. Seria 12 dividido para 3 dá 4, né? 4, isso. Isso mesmo, 4. Aí, ó, não é tão ruim não. Então, 4. Só que você não foi mínima, você não foi superficial. Aí você vai e começa. Opa, eu vou para 8. Por que 8? Você já foi mediana. Você lembrou do tópico, falou do assunto, porém não se aprofundou. O que é se aprofundar? Exemplificar, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando de um texto de 20 linhas, você dá ali uma referência de uma lei e um exemplo, digamos assim, de forma bem curta. Então, você fez isso. Então, você não ficou só tangenciando o assunto, né? Falando por cima, né? Você está ali entre a mediana e a satisfatória, que seria a nota máxima, entendeu? A nota máxima, você pode dar mais exemplos, ou então você pode, digamos, nesse caso aqui, seria mais exemplos, entendeu? Aplicar mais, trazer exemplos mais clássicos, alguma coisa assim, digamos assim. Aí seria os 12 pontos, totalidade. Aí a outra parte dos 12 pontos é progressão textual. Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e a evolução adequada de suas partes. Aqui, onde eu chamo sempre a atenção, você já reparou que eu sempre faço uma pergunta quando eu estou lá na introdução? Então, quer dizer que você vai falar sobre isso e isso, né? Isso, aham. Já parou para você? Não sei se você já Já, já. é justamente para alfinetar essa parte aqui, ó. Porque o seu desenvolvimento, os seus 2 parágrafos de desenvolvimento, tem que estar ali, ó, bem explícitos ali na introdução. É como se fosse assim, ó, Bárbara, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da Primeira Guerra Mundial e da Guerra da Ucrânia. Pronto. Viu que eu fui explícito. Aí a primeira parte da conversa, Primeira Guerra Mundial. A segunda parte da conversa, Guerra na Ucrânia. Acabou. Entendeu? Aqui, ó, por isso que eu perguntei, ó. Assim, em um dos pontos, assim, um dos pontos a ser destacado é a implementação de uma reforma que traga eficiência e efetividade sem prejudicar aqueles que dependam do funcionalismo público. Nesse caso aqui, ó, você meio que, na introdução, você está meio que explicando.
Ela poderia ser mais objetiva, então. Isso, você tá desenvolvendo de forma superficial, digamos assim, ó. O que que a gente pode resolver aqui, ó? Assim, um dos pontos a ser destacado é a implementação. Você meio que falou o seguinte: você vai falar só sobre um ponto a ser destacado, né? Você Ah, destacou só um ponto. Você pode colocar bem assim, ó. Sendo assim, destaca-se, ó. Sendo assim, é imprescindível, é fundamental destacar dois pontos. Aí você bota dois pontos também. Dois pontos, ou então dois aspectos, perdão. Dois aspectos, ou dois temas, dois assuntos, depende do que você quiser colocar. Dois pontos. Aí você vai e coloca, ó, implementação de reforma, de uma reforma, e. Cadê aqui? E eficiência, vamos dizer assim, ó, eficiência e efetividade no funcionalismo público. Entendeu? Ah, entendi. não. Esquece que eu estou te falando, que eu te falei. Apaga. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você falou sobre princípio. No segundo, você falou sobre objetivo. Hum. Entendeu? Não sei. Será que. Não. Ó. Seria Aí mais fácil fazer o desenvolvimento e os dois desenvolvimentos e depois voltar na introdução? pode ser. Assim, se você tiver. É por isso, Bárbara, que antes de fazer a redação, o que que você tem que fazer? O Hum. seu projeto de texto. O que que é o projeto de texto? O seu brainstorm. Ó, eu vou falar sobre isso, ó, sobre esse assunto. Quando você pega a sua redação, por exemplo, chegou lá no dia da prova, né? Ah, a redação é sobre a repimboca da parafuseta. Então você tem que saber, você já começa a se perguntar, cara, o que que eu sei sobre esse assunto? Ah, eu sei isso. Eu sei isso. Ah, eu também sei isso. Eu tenho algum exemplo desse assunto? Tem. Ah, eu posso dar esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo. Aí depois, cara, tem alguma lei que eu sei sobre isso? Ah, tem a lei fulano de tal, essa e essa. Então você está fazendo um projeto de texto, porque depois fica mais fácil você colocar essas informações no texto, Sim. entendeu? Eu Aí fugi aqui da introdução. A introdução teria que ser refeita. não toda, só essa segunda parte. Sim, Que aqui, ó, é o que feriu a questão da coerência entre os parágrafos, entendeu? entendi. A questão da coerência dos parágrafos. Então, a ideia seria você falar bem assim, ó. Assim, destaca-se ponto. Ou então, assim, ó. Assim, discutir ponto. Deixa eu escrever aqui, fica melhor. Peraí, que aí eu desenvolvo melhor. Ó. Assim, vírgula. Deixa eu puxar uma setinha aqui. Assim, é fundamental entender, ou então discutir, quer dizer, ó, refletir, vamos botar refletir acerca dos princípios. Eu acho que você tinha feito isso, não, se eu não me engano, você tinha feito um parágrafo nesse rumo. Não, Não, acerca dos princípios e objetivos. Opa, objetivos do serviço público, é isso? é, Do serviço público, entendeu? Porque aí, ó, fica bem claro que você vai falar sobre princípio e depois sobre o objetivo. entendi. Ficou mais coerente. É. Ficou mais clean aí, ó. Você chega, deu mais paz, ó. Aqui, ó. Deu mais paz.
Aí, ó. Ao se falar sobre a proposta de emenda à Constituição PEC 32, observa-se a necessidade de discutir sobre a modernização da máquina pública. Fica até a evolução da ideia fica até mais adequada, entendeu? Como até está no edital aqui, ó. Assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Aí, quanto que eu ia tirar aí? Uns 5? Olha, aí nesse caso aqui, como você fere, digamos assim, ó, vamos dividir por 3, certo? Dividir por 3 essa parte aqui, ó. Você só teve um erro de coerência, digamos assim, em uma das partes do texto, não foi no texto todo. Então, 8, mais ou menos, A gente mediano. pode colocar aqui 8 pontos. Entendeu? Entendi. Porque sempre você tem que ter como norte o seguinte: na estrutura argumentativa, espera-se do candidato que no parágrafo de introdução ele venha com uma contextualização, uma breve. Nesse caso aqui, como são 4 linhas, então você pode contextualizar, barra, como é que é a palavra? Posicionar-se. Entendeu? Você já se posicionou. Você está querendo. Ó, qual foi o seu posicionamento? Vamos ver se você está presente para a sua redação. A necessidade de discutir sobre a modernização da máquina estatal. Isso foi o seu ponto de vista, sua discussão, a sua denúncia, sua crítica, enfim, a sua tese. Sua tese foi essa. Você contextualizou. Qual foi a sua contextualização? A PEC? A PEC. Qual foi o seu posicionamento? Tem que falar sobre a modernização dessa parada aqui. Entendeu? Aí, em seguida, o que se espera? Ó, o meu posicionamento é esse. Beleza. Então, eu tenho que trilhar, o examinador, para que o meu entendimento, para que o meu posicionamento seja claro, seja convincente, eu vou trilhar esse e esse caminho para sustentar isso aqui, ó. Entendeu? Sim. É esse o raciocínio da introdução. Depois é só sucesso. Uhum. Entendeu? Então, aí aqui a gente pode colocar os 8, né? Então, de 24 pontos, 18, ó. Não tá ruim, não. 18, 18 pontos dos 24. Aí lá nessa parte aqui, ó, da parte gramatical, a gente está avaliando quantos pontos aqui? Tá aqui a primeira parte, a correção gramatical. A dedução por cada erro, olha só, a dedução por cada erro de seleção vocabular é 0,2 e a dedução de cada erro de acordo com a norma, de acordo com a norma culta é 0,4. O que é a seleção vocabular? Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específico. Por exemplo, se eu estiver falando, ao invés de eu falar da legislação, se eu falar algo grande, né, ó, vamos supor, só sobre a lei, ó, de acordo com pesquisas, digamos assim, ó, de acordo com pesquisas, ou então de acordo com especialistas, é algo geral. Eu não estou falando, eu não delimitei quem é o especialista e o que ele está falando. Então, aqui, ó, coisas gerais por coisas específicas. Então, você está trocando aí, ó. Emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, que não foi o seu caso. Marcas de oralidade, não foi o seu caso. Então, nesse caso aqui, ó, de seleção vocabular, eu não te apenaria. Tá, Entendeu? 2 de 2. Então, 2 pontos. Hã? 2 de 2. 2 de 2. Agora, quando entra aqui na questão de norma culta, aí a gente já vai, que já entra na questão gramatical ali, ó, da sintaxe. É que eu errei aquela primeira parte. Isso, ó. Considera problemas gerais de construção frasal, do ponto de vista comunicativo. Tão bonito para falar bem assim, ó, os erros gramaticais. Né? A forma bonita de falar bem assim, ó, pisou na jaca, na gramática.
É isso, ó. Então, a gente pode colocar 0,4 aqui a menos, ó, de 6 pontos, a gente vai tirar. Não, de 4, né? Norma culta, 4. Menos 0,4, 3,6. Isso, calma aí, ainda 0,6, só que é esse aqui, ó, do ponto a ser destacado, É 0,4. 0,4, por enquanto. Vamos ver aqui outro destaque a priori, a necessidade de conhecer os princípios impostos pela administração pública aos seus servidores. Consoante, taranã, em seu artigo. É Ah, uma aqui, vírgula ó, também. É isso, a vírgula aqui, mais 0,4. 0,8. Ah, e a eficiência, os quais os profissionais devem ter como norte para cumprirem suas obrigações de modo eficaz. A exemplo, o uso do menor número de recursos possíveis, garantindo uma prestação estatal efetiva. Somado a isso, ressalta-se que a reforma estatal deve aprimorar os objetivos e direitos do funcionalismo público e não removê-los, de acordo com a CF, tararara, né? A supremacia, que todo servidor. Aí aqui, ó, lembra que você trocou uma palavra aqui, ó, ao invés de ser público, Foi. era privado? Então, eu não vou penalizar por 0,4, mas 0,2. Ah, então eu perdi um ponto até agora, isso. Isso. Então, dos 6, perdeu um. Não, dos 4. De 6 pontos, que é 2 do. É, de 4 você perdeu. Não, botando tudo aí, ó. De Ficou 6, 5 de 6. 5 de 6. Então você adiciona aí 18 mais 5 dá 23, né? 23. 23. Aí a gente pode colocar 3 pontos. Margem de erro, né? Ó, 3 pontos para cima, chegando até 26. Não vale 30, né? Isso, vale 30. Você já estaria aprovada de qualquer forma. Você tem que tirar 15. Né? Então, 23, que pode chegar a 26 ou pode chegar nos 20. Entendeu? Entendi. Nessa questão aqui. Deixa eu te mostrar aqui agora uma... Classificatória só, né? Oi? Ela é eliminatória e classificatória, a redação? É, eliminatória e classificatória. Eliminatória se for menos de 15. Isso. E se você alcançou se você foi aprovado, é classificatória porque vai somar, né, a sua parte objetiva com a parte discursiva e vai te ranquear, né? Vai mostrar a diferença dos meninos das meninas, as meninas das mulheres. Ó. Então, aqui, estatuto, lembra que eu falei, ó? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tarará, o TJ é dividido em partes, essas partes são chamadas de varas, a vara da infância e da juventude, né? Que é a vara específica. Na pandemia, houve inúmeros casos de violência infantil e outros crimes envolvendo crianças. Crianças sendo estuprada, crianças sendo... foi os tipos de crime que eu coloquei, ó, pornografia infantil, por conta das redes sociais, principalmente no TikTok, está gerando muito problema com relação a... A questão da pandemia é mais porque todo mundo ficou em casa, faltou notícia. Então, as pessoas voltaram mais esse olhar para essa questão ali da violência infantil, mas que ela sempre existiu, ela sempre existiu. Ó, violência contra idoso. Violência contra idoso aumentou drasticamente. Violência contra mulher aumentou drasticamente. Principalmente se idoso, ó, idoso e mulher. No caso, a idosa, né? Ela sofre duas vezes. Primeiro, por ser mulher e segundo, por ser idoso. Né, idosa. Então, dois tipos de... Ó, tá inserida em dois tipos. O que mais? Aí, abandono, né? Abandono barra evasão escolar. Né? Muita coisa aconteceu. Aí, os agentes envolvidos, família, escola, sociedade, porque lá na Constituição, no artigo 205, fala que a educação, por exemplo, ela é um dever do Estado, da família
e da sociedade. Ou seja, esses meninos que ficam aí, ó, catarrento, andando na rua, também é problema seu, Uhum. né? Problema meu, problema nosso. E aqui a gente tem a presença do Ministério Público, Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, ele é subordinado à Secretaria de Justiça. Por isso que eu falei da Secretaria de Justiça, né? Aí as consequências disso tudo, traumas psicológicos, constração, ó. Tô assim, que palavra é essa? Que palavra é essa? Contração. Ah, é uma palavra chique ou Bárbara? Constração, você nunca ouviu falar? Nossa, que Não. saudade de você. Né? Contração de DSTs, né? E por aí vai, atraso barra prejuízo escolar. O que ainda pode ser colocado? Aí é a bomba que eu joguei no colo dos alunos, ó. Dados estatísticos sobre isso, para você se aprofundar. Exemplo, barra estudo de caso. Consequências, barra pena. Por exemplo, o cara cometeu aqui, ó, foi enquadrado aqui em pornografia infantil. O que ele pode ser penalizado? Ah, ele é enquadrado no artigo tal do Código Penal, que vai responder sobre isso e vai ter como pena isso. Basicamente isso que eu quero falar. Aí, assim, ó, parte prática, como montar o seu texto em 20 linhas. Parágrafo de introdução até 4 linhas, isso que a gente já falou, né? Ó. Sugestão de tema. Aí é que a gente veio, né? Ó, a violação dos direitos das crianças e adolescentes em face da pandemia do novo coronavírus. Aí, como é que foi a minha sugestão? Isso daqui, ó, deu 4 linhas. A colega estava escrevendo lá, Jaqueline. Eu lembro o nome dela. Ela estava escrevendo lá, ó. Isso aqui deu 4 linhas. Na verdade, deu 3 linhas e meia lá no dela. E isso daqui deu as 6 linhas. Certo? Aí a gente vem aqui, ó. À luz da Lei 8.069 de 90, os direitos da criança e do adolescente devem ser preservados. Ó, a minha contextualização, ao meu posicionamento. Entretanto, observou-se um alto índice de violações desse dispositivo legal, certo? Para não falar direito. Assim, faz-se jus a uma ampla discussão. Eu tenho essa possibilidade também, viu, Bárbara? De encurtar, Tá. tá? Eu não sou obrigado a colocar ali os 2 tópicos específicos. Então, eu tenho aqui, ó. Só que eu sou obrigado a falar que eu vou abrir uma discussão sobre o assunto. Você Eu vai tenho que entrar com um posicionamento. isso, desenvolvimento. Abrir, como é que é o nome? Fugiu a palavra. Argumentos, perdão. Aí, ó. Ressalta, aí agora o desenvolvimento, né? Ó. Ressalta-se o crescimento exponencial dos registros de crimes de pornografia infantil. Então, qual é o primeiro assunto que eu levantei? Pornografia infantil. Pornografia infantil. Agora, esses dados aqui, Bárbara, são dados fictícios, tá? Eu só coloquei só para mostrar como que seria. Tá. Conforme dados da vara da infância, ó, já envolvi até mesmo o próprio TJ, ó. Conforme Uhum. dados da Vara da Infância e da Juventude, do DF, VIGE, taraná, nas regiões mais carentes, houve cerca de 27% a mais de famílias procurando resolver problemas oriundos desse delito. Que delito? Eu troquei, ao invés de falar crime, eu coloquei delito, né? Ou não, não poderia Não, colocar, tudo bem, tudo bem. né, desse delito. Nesse sentido, essa prática pode causar danos emocionais irreversíveis nas crianças, podendo culminar, assim, em suicídio. Eu fiz 2 em 1 aqui, ó. Meti o assim para concluir o parágrafo. Tá. Entendeu? Viu que foi de forma sucinta? Eu não assim, ó. Essa parte de vermelho aí seria uma exemplificação desse problema? Isso, consequências, né? Tá. Consequências barra exemplificação.
Entendeu? Entendi. E isso daqui está diretamente ligado ao seu edital. Uhum. É Entendeu? uma matéria de dentro dele que pode virar tema de redação. Pode virar tema de redação, que é uma notícia de atualidade, né? Ó, que é uma área de atualidade. Entendeu? Então, é por isso que eu falei no início, ó, é uma atualidade aplicada à especificidade do seu edital. Isso. Olha lá, ó. Aí como que eu faria o outro parágrafo? Somado a isso, tem-se a alta taxa de evasão escolar. Então, o que que eu vou falar? Da evasão escolar, da alta taxa. Evasão escolar. De acordo com informações, aí eu já posso colocar, ó, de onde que essas informações? Eu até coloquei, ó, colocar a informação pesquisada. De acordo com informações do Conselho Tutelar, ou então da Secretaria de Justiça, ou então enfim, de onde você tirar, né? Aí vai fazer mais ou menos nesse mesmo sentido aqui, ó. Uhum. Aí, ó, nessa ótica, colocar os danos dessa prática, dessa mesma forma aqui, ó. Entendeu? Entendi. Depois você me manda isso, por favor. Já manda logo agora, que é para não esquecer. Turma do Betão. Ó, você viu, ó? Turma do Betão. Eu vou colocar aqui com seu nome, que é para... Vou salvar com seu nome. Hoje é dia 4. Vou atualizar aqui o negócio, ó. Vou botar Bárbara. É Bárbara Maria, né? Isso. Bárbara. Eu conheço uma Bárbara Maria que ela é intérprete de Libras. E Que a bicha legal. é cabulosa, viu? Ela trabalha, ela gira aí nessas instituições aí todas. É porque precisa, né? Muito. Eu fiz uma redação ontem sobre isso. Sobre Libras? Sobre a lei de Libras e tal. Vou até te mostrar também, para você ver. Eu não sei se tem... Ah, não, como não tem, né, no seu edital, então não... Essa parte não entra, não. Ó, turma Betão, não. Vou botar aqui, ó. Bárbara Betão, bebê. Deixa de ser da turma do Betão, mas a gente até tinha conversado. Para mim ficou muito pesado assistir as duas aulas. Os Não, pais têm necessidade, não, né? não. Esse daqui foi o que eu te falei. Foi o que eu fiz a aula, né? Foi o que norteou a aula, perdão. Então, deixa eu colocar aqui, aí eu já mando para você interromper o compartilhamento. Já enviar aqui, já salvei. Salvei? Deixa eu ver aqui, salvei. Deixa eu fechar. Aí eu envio aqui para você. Cadê você aqui? A gente está aqui na maior tensão aqui, porque tem uma amiga nossa que deu entrada na UTI, estava precisando de uma UTI, coisa lá dos rins. Deus. Isso é terrível. É horrível. Mandei aqui para você. Ó, já mandei para você esse arquivo, tá? Vou imprimir. A gente pode combinar aqui o dever de casa da próxima semana. Peraí, rapidinho. Deixa eu só... Ah, tá. Deixa eu falar desse dever de casa que aí já gravo. Peraí, antes de... Vamos tirar o nosso print aqui. Peraí, né? Cumprir o protocolo aqui, cara. É do lado de cá, né? Isso aí, ó. Deixa eu passar aqui. Mando para você. Esse dever de casa, o que que a gente pode fazer? Foi até o que eu passei. Vai ser o mesmo dos meninos. Eu vou te enviar. Eu preciso do teu nome e do teu e-mail. Não, o seu nome não precisa, só o e-mail mesmo, né? Tá, vou mandar aqui. Eu preciso do teu e-mail porque eu vou te cadastrar na minha plataforma de correção. Você chegou a usar? Você lembra? No banco eu usei. Ah, tá. Não, então pronto. Então você é o mesmo login. Então você já está cadastrada. Ela já está ativa. Se você ainda lembra? Não, Não, né? não. Faz o seguinte, me manda o seu e-mail de novo, eu vou te Ah, tá. remover. Ah, Hã? tá. Pode falar, Ó, perdão. você vai me mandar o seu e-mail novamente. Por quê? Eu vou te remover lá da plataforma e vou te readicionar Tá, para então que deixa eu. para que chegue lá, aí vai chegar uma notícia lá no seu e-mail, tá? Aí vai chegar uma mensagem lá no seu e-mail, aí você segue o baile.
tá? Aí eu vou deixar essa proposta de redação lá, que é para você já me enviar por lá. Entendeu? Já na próxima. Diferente dessa do ECA. Isso, é isso que eu vou te falar. Ó. Se possível, faça. Aí agora você que vai optar. O que você quer? Qual é a sua escolha? Você quer concluir? Pronto. Não, vamos fazer o seguinte. Ó, você vai concluir, vai fazer o parágrafo de conclusão dessa redação aqui. Como é só um parágrafo, eu acho que você consegue fazer essa conclusão dessa redação que você me mandou hoje e fazer a redação em si daquela aí, ó, do ECA que eu te mostrei. Entendeu? Porque ela já porque ela está bem estruturada, já está bem caminhada. Então, você não vai, não é que perder, você não vai gastar tanto tempo nessa redação. Só são pesquisas rápidas. Peraí, deixa eu pegar um post-it aqui para anotar. E eu tenho mais duas que eu fiz. A gente consegue corrigir ela na outra aula? Sim, sim. Ó, se você quiser, você já vai me mandando, você me manda lá na... Ela tá junto aí. Ah, ela tá junta? Eu mandei um documento só com 3 redações. Gente, eu não reparei. Agora que eu vi aqui. Gente, eu não rolei para baixo. Perdão, ó. Eu fiz 3, por isso que eu falei, essa foi a última. Eu fiz 3. Gente, passou batido, Bárbara, ó. Sério, passou Se a gente batidíssimo. puder corrigir elas na outra semana, eu queria. Ah, não, então pronto, a gente corrige essas. Pronto, ó, você vai fazer o seguinte: você vai reenviar isso daqui pela plataforma, porque como é o arquivo de 3, tem problema não. Tá. Tá ok? Aí quando eu te sinalizar, você me reenvia, tá? Tá. Porque você vai tentar, mas você não vai conseguir reenviar. Reenviar não, enviar por lá, né? Tá ok? Você não vai conseguir por lá. Deixa eu só fechar aqui para eu tirar esse tanto de coisa aberta aqui da minha frente. Então, eu vou concluir essa e fazer a do ECA. Concluir a do ECA e Isso, fazer a concluir. nova. Isso. Tá. Vou anotar aqui. E aí a gente corrige essas outras duas. Sim. Aqui, ó, se o Betão tá te arrochando, também tem que arrochar. Tá cheio de dever de casa. Tem que me arrochar mesmo. Não tem aquela coisa que não sei o que, apertada que anda. Tem um ditado popular assim que eu não tô lembrando. É porque em Minas a gente é cheio de ditado popular, né? Deixa eu só pausar aqui essa gravação.